espero que vocês estejam prontos aí para a gente falar um pouquinho sobre os primeiros passos na implementação comercial. E assim, foi muito difícil para mim não fazer esse ser praticamente um talk sobre planejamento estratégico, porque como é que você vai sair para tentar vender um serviço se você não tem antes uma reflexão bem completa sobre quais são as competências do seu negócio, que recursos vocês possuem hoje, qual é o ambiente macroeconômico e competitivo que vocês estão tentando se consolidar, mas eu vou fazer um pouco de vista grossa, talvez, ok, para essa análise interna e análise externa que precede o trabalho comercial, confiando de que quem está buscando desenvolver uma consultoria é porque já tem alguma noção de quais são suas competências e seus recursos. Isso é, no final das contas, o que está sendo comercializado, mas é só porque eu só tenho 15 minutos. Não é porque isso não seja importante, nem porque eu não acho que a gente não deva falar sobre isso. Assim eu tento focar um pouco mais na parte de posicionamento e de go-to-market. Só relembrando aqui com vocês o nosso diagraminha das premissas, né, de um processo comercial. A gente não pode esquecer que a gente está tentando vender um serviço que tem que ter fit com o mercado. Esse fit tem que ser bem comunicado através de uma mensagem que vai estar presente num determinado canal onde o seu público, onde o seu mercado vai poder ser abordado ou ser impactado de alguma maneira, né? Então, por que que eu repito isso aqui? Porque eu quero prevenir o problema de você testar um canal e falar, esse canal não deu certo, essa mensagem não deu certo, porque você tem essas 4 variáveis que estão acontecendo ao mesmo tempo no seu processo. Então, ao longo dos aprendizados e dos testes, é importante você saber que existem essas 4 para você ir fazendo os ajustes, porque às vezes não é um problema do canal, é um problema da mensagem ou do próprio serviço, e a gente vê muitas vezes o empresário abandonando um canal sem ter clareza de quais são as variáveis que estão rolando ali. Além disso, também é importante a gente saber em que fase mais ou menos a gente está desse processo de validação da nossa proposta de valor. Quer dizer, antes de eu ir vender, de eu ir para o mercado para comercializar um produto ou serviço, eu tenho que saber se o mercado quer ou não isso que eu estou oferecendo. E eu preciso saber quão certo eu estou do que é que o mercado quer. Porque numa etapa mais inicial a incerteza é maior e você quer testar mais com menos custo, você quer ter mais abertura para errar. No momento mais avançado desse processo, você já pode ter um processo mais robusto, que às vezes é um pouco mais custoso, mas você já tem mais validação do que seu público quer, então você já tem um pouco mais de certeza do resultado que você vai ter. E isso é um processo iterativo, né, galera? Porque você não vai fazer um Master Blaster planejamento, ir para o mercado e o mundo vai responder exatamente como você planejou. Então, são ciclos. Isso é um pouco da filosofia da agilidade aplicada a vendas, mas isso é importante, porque você vai tentar vender, vai ter sucesso ou não, e o seu sucesso ou o seu insucesso vai gerar insumo para que você revise seu plano, revise as suas premissas comerciais e volte para tentar vender de novo, com uma mensagem diferente ou para um público um pouco diferente. Talvez você esteja testando um canal diferente. Os canais dificilmente vão variar muito, porque as pessoas costumam estar na maioria dos canais, né? Então, no nosso caso, por exemplo, o LinkedIn vai ser o ponto de partida em 90% dos casos, tá? Beleza, então assim, dito tudo isso, onde é que eu acho que a gente deve começar o nosso processo? Tentando conhecer um pouco da história da persona que a gente vai tentar atingir. Aqui eu criei uma versão para esse encontro nosso aqui, pensando, pô, essa apresentação aqui que eu estou fazendo, para quem que poderia ser uma persona cabível aqui nesse caso, qual seria a historinha dela, né? Então, William, solucionador, pai de 2 meninas, mora em Vinhedo, eu sou de Campinas, Vinhedo é aqui do lado.
ele tem mais de 12 anos de experiência corporativa numa área técnica, geralmente na persona a gente especifica, mas aqui eu dei uma abertura por fins didáticos. Tem 12 anos de experiência corporativa numa área técnica, decidiu empreender, oferecer seu serviço para a empresa, 4 anos passaram, ele fechou alguns contratos com relacionamentos pessoais e agora precisa de maneiras profissionais de vender seus serviços e crescer a sua empresa. Quer dizer, se você é o William Solucionador, essa apresentação aqui que eu fiz hoje talvez sirva para você. O pessoal costuma ver muito dados demográficos e tal. Eu gosto de pensar na história da pessoa, porque é a história que você vai contar, né? Você vai chegar, você é um fulano que mora onde e tem de 40 a 48 anos, você vai contar uma história, né? E se a pessoa vai se identificar com essa história ou não. Então eu começo por aqui, identifico a história da pessoa e eu gosto de relembrar sempre disso, porque quando você for fazer o seu planejamento comercial, se você não tiver clareza da persona e você ficar pensando para quem o meu serviço se aplica, você vai abrir muito leque, você vai ter uma comunicação genérica e não funciona tão bem. Então, procure escolher quem é a sua persona, qual é a história dela e vamos tentar falar com ela, porque daí você vai ter muito mais chance de se conectar. Então, quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém. No encontro passado, essa imagem também estava. Beleza. E aí, bom, essa daqui é a minha tentativa de tentar trazer o processo que passa na minha cabeça e o processo que a gente segue também aqui na Shifting quando a gente vai iniciar uma operação comercial, e a gente já fez isso algumas vezes, já tentamos de diversas formas, e o que a gente percebeu que melhor funciona é, eu sei quem é essa persona e eu tô tentando entregar para ela algum tipo de transformação. Quer dizer, vamos pensar no empresário que precisa profissionalizar as vendas. Hoje, às vezes, ele está preocupado com as vendas, ele está com um pipeline não tão cheio, ele se preocupa ali com o orçamento dele, isso impacta na vida pessoal, na saúde mental, e aí você começa a criar toda uma história de uma vida atual meio problemática em cima desse contexto que você está tentando resolver. Aí você cria uma historinha, uma espécie de um dia na vida do William Solucionador. E aí ali você aponta os problemas dentro de uma história. E essa história, ela tem que ser uma história um pouco negativa, né? Afinal, é um processo de vendas, a gente quer esclarecer uma transformação e a gente precisa dar contraste para essa transformação. Então, a vida antes, ela é uma vida meio merda. A vida depois, ela é uma vida boa. E aí essa transformação é o que você vai estar vendendo para a pessoa e é a sua proposta de valor. Então você identifica como é a vida dela antes e, pô, como é a vida dessa pessoa depois. Ela tem um processo de vendas, ela tem um time que segue um sistema relativamente previsível, não existe previsibilidade total, mas ela vê ali o pipeline, uma série de reuniões, propostas abertas, e ela sabe que ela vai ter dessas propostas um volume de fechamento, e ela consegue planejar bem o negócio dela para o futuro, e ela pode tirar férias, porque ela sabe que que a empresa vai continuar rodando, porque ela tem o processo, enfim, e aí a vida dela vai ser uma vida boa depois de tudo, de toda essa transformação. E aí você vai ter o que é a sua proposta de valor, né? O que é que você está fazendo por essa pessoa. E aí, tendo tudo isso em mãos, você agora identificou, certo? Qual que é essa transformação. E isso aqui são premissas. Essa vida antes, a vida depois, a proposta de valor, você tem que validar, você tem que ter certeza de que o seu público, do seu cliente, realmente quer isso aqui. E aí, beleza, como é que você vai fazer isso? Vai falar com eles, né? Você vai ter que falar com essas pessoas para descobrir, e nessas conversas você vai validar. Então, você fez essa reflexão, agora você vai ter que encontrar algumas pessoas para você conversar. E esse é um momento que eu acho que acaba segurando muitos empresários, alguns mais tímidos ou mais inseguros, mas é importante. Às vezes você não tem recurso para contratar uma empresa de terceirização ou contratar um vendedor, você vai ter que fazer você mesmo. Então, você vai encontrar quem é essa pessoa. Em geral, a gente vai fazer isso pelo LinkedIn, numa busca rápida lá. Eu acho que todos vocês entendem que a gente vai encontrar essas pessoas. Existem trocentos milhões de conteúdos na internet falando como você faz prospecção no LinkedIn, acha a galera, escreve a melhor mensagem.
muito a minha proposta aqui trazer isso no detalhe, porque isso tem muito, e vocês vão achar, mas você encontra essas pessoas, e aí o que eu faria? Abordaria de 5 a 20 pessoas por dia, com uma mensagem simples. Aqui eu trouxe 3 que são simples, mas existem, de novo, mais outras infinitas que vocês podem ver na internet. E aí aqui alguns podem pensar, pô, mas eu vou ficar mandando um monte de mensagem para um monte de gente. Não, não é um monte de mensagem para um monte de gente. Você vai encontrar de 5 a 20 que é exatamente do tipo de empresa. O João ali já mostrou um manual que vai ter algumas coisas um pouco mais avançadas, mas o meu objetivo aqui é tentar tornar simples para quem está precisando começar, poder começar agora, entendeu? E você achar 5 a 20 pessoas, que seja 5 pessoas por dia, é uma coisa que você faz em 10 minutos. Manda uma mensagem simples, vocês vão ver que tem várias variáveis nessa mensagem. É uma parada que eu sugiro que seja feita manualmente, que você realmente se dedique para encontrar as pessoas que você realmente quer falar, que você está buscando, para você poder validar ali as suas propostas de valor com as pessoas certas. Mas, galera, funciona. Depois de conversar com umas 5, você já vai conseguir revisitar ali o seu planejamento comercial. E aí aqui eu estou tentando trazer uma visão um pouco mais ampla de como isso impacta em vendas e como que isso vira um ciclo. Porque isso tem que retroalimentar a sua estratégia. Um processo comercial, ele não é plug and play. Porque quando o processo comercial falhar, muitas vezes isso vai estar expondo problemas no seu planejamento estratégico. E isso tem que voltar, essa inteligência tem que acontecer para que no longo prazo você esteja construindo uma empresa que aprende e que aprimora o seu posicionamento. Então, desses contatos que você vai fazer, você vai buscar marcar as reuniões ou as entrevistas, onde você vai falar e vai tentar identificar essa vida antes. Será que eu acertei na minha leitura da vida antes? Se você aceitou, você também. Se você acertou na vida antes, na vida depois, a sua proposta de valor provavelmente faz sentido. E aí você pode tentar fazer uma proposta comercial. Aí vai ser muito caso a caso. E como tratar essa reunião também é um assunto que existe muito conteúdo. O que eu estou tentando trazer aqui é uma visão estratégica mais prática para vocês conseguirem implementar tanto no tático quanto no estratégico em 15 minutos. Então, assim, é desesperador, acreditem. Mas o ciclo é esse. Você vai marcar as reuniões, vai tentar emitir proposta, e aí, bom, contrato, onboarding, o processo natural de você receber um novo cliente. Aqui fica claro que você provavelmente tem que ter uma apresentação para essa reunião, é uma coisa que é importante. Você tem que ter um material de proposta, contrato, quer dizer, não dá para chegar totalmente solto, porque a hora que você precisar desses materiais, vocês têm que ter. Mas esse ciclo ele vai se retroalimentando e essa coisa vai sendo aprimorada com o tempo, né? Você começa bem simples e vai ganhando maturidade com o tempo. Galera, eu espero não ter confundido a cabeça de vocês mais. Espero que isso consiga ajudar quem está precisando iniciar uma operação dessas. É um pouco complicado. Eu acho que eu me coloquei numa situação difícil de tentar trazer isso tudo em 15 minutos. Mas eu tô aqui, vocês podem perguntar, vamos continuar essa conversa, vamos manter a interação, mas não deixe de falar com as pessoas. Sempre vai ser um processo de interação social. Vender é uma interação social, então não tenha medo de ir atrás, perguntar, errar e aprender. Com o tempo, vocês vão chegar lá, vai dar tudo certo e contem com a gente. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais no método da Shifting e nessa lógica que eu estou tentando compartilhar com vocês aqui nessas pílulas, vocês podem ler esse QR Code. É a minha surpresinha para quem está aqui essa semana. Eu espero ter pelo menos uma por semana. Dessa vez a gente está trazendo para vocês um e-book, é um e-book rápido, mas que fala um pouco sobre esse modelo de maturidade, dá dicas de como você pode ter desenvolver o seu posicionamento e fazer a transformação comercial da sua empresa. É a primeira versão, como tudo que a gente faz está sempre vivo, então eu quero ouvir muito de vocês, eu conto muito com os feedbacks, comentários, dúvidas de vocês, para que a gente possa tornar esse material cada vez melhor. Além disso, se você quiser falar com a Shifting, conhecer mais
sobre os nossos serviços, que são principalmente serviços de terceirização comercial, mas a gente faz também estratégia de go-to-market, treinamento. Também tem aqui um QR Code, vai para um formuláriozinho, um formulário mais compridinho, porque daí a gente pede alguns detalhes da empresa de vocês. Do encontro passado a gente já teve algumas conversas bem legais, então contem com a gente, não tem compromisso nenhum.